E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje venho trazer principais temas para o projeto de ensino do curso de Pedagogia. Vale tanto para uma Unopar, Anhanguera ou outra instituição que você caiu de paraquedas nesse vídeo e está buscando uma temática que seja favorável, que seja mais fácil de você desenvolver. Como há a possibilidade de apresentar este projeto, você deve escolher um tema, mesmo que eu estou aqui demonstrando para vocês. Vocês têm que escolher um tema que seja fácil de você desenrolar, porque pode haver a possibilidade de algumas turmas apresentarem equivale a 2.000 pontos, e é necessário, né? Algumas turmas podem dispensar e outras acabar requerendo essa apresentação. Então, escolha um tema que seja mais viável. Você olha, observa bem, fala, será que ludicidade seria interessante? Será que eu vou conseguir desenvolver mesmo essa temática durante a apresentação? Então, escolha um tema que seja mais fácil para você. É sempre o que eu oriento o pessoal. Mas, começando aqui o pódio, vou colocar a musicalidade como primeiro porquê. A musicalidade, para mim, ela é como se fosse parte pertencente do lúdico, né? Que é a principal ferramenta didática no campo da experiência, que seria a educação infantil. A musicalidade, ela está presente no processo de socialização da criança. Se você se pensar bem, né? Principalmente quando a criança está no primeiro ano na escolinha, na creche, ela está ali conhecendo pessoas novas. Então, qual a melhor forma de tentar inserir essa criança para o processo de socialização com as demais? Seria através da musiquinha, cantigo de roda, né? Então, o professor ele usa essas estratégias, chamado de ludicidade, e através da musicalidade, para poder inserir as crianças em grupos. Tanto a socialização, quanto o processo de fala, de ritmo, ela consegue ter maior desenvolvimento motor. Por exemplo, a hora de pegar a mãozinha, elas seguram uma mãozinha da outra durante uma cantiga de roda, brincadeirinha de morto-vivo com a música, o ritmo ele se faz presente, então por isso que eu coloquei ele como o primeiro. Entrando aqui na terceira temática para projeto de ensino, tem o tema sobre educação de jovens e adultos, que é um tema bastante amplo, né? Você não vai ficar sem referencial teórico para poder complementar as 5 páginas de revisão bibliográfica de autores. É um tema que aborda tanto, se você analisar a justificativa, né, que seria direcionado ali na completude da educação básica de pessoas que não conseguiram concluir o ensino regular dentro da faixa etária proposta, e também abordar sobre a condição da metodologia de ensino, porque se você avaliar o EJA, é um processo totalmente diferente. A metodologia, porque tem que ser mais flexível com pessoas que estão dentro de uma sala de aula com faixas etárias diferentes, e também, se você analisar a educação básica, ali são alunos que tem, né, tipo, a maioria, o óbvio e objetivo seria isso, não trabalhar, estar dedicado somente aos estudos. Na teoria seria isso. Já na prática, nós sabemos que é totalmente diferente, mas que para o EJA, são pessoas que têm vida corrida, que trabalham, que fazem de tudo para tentar realizar essa completude de ensino, né? Então tem que ser flexível e ao mesmo tempo gerar rendimentos com o ensino didático. Vocês podem abordar isso, tá? Tanto ali a visão do que foi o EJA, o histórico mesmo, ou então a metodologia de ensino. Tem essas duas visões. Dentro dessa temática, a gente pode observar que vai estar totalmente direcionada ao papel desse orientador dentro da sala de aula, dentro do campo da experiência. Porque no campo da experiência, que seria educação infantil, ele não estaria ali direcionado à didática mesmo, ali de vou aplicar o conteúdo, tenho que ter rendimentos com os alunos sobre esse conteúdo. Não, é mediação, né? Não está ali no ato de aplicar, ensinar, e sim orientar a criança para que ela desenvolva suas habilidades. É totalmente diferente. Então, como seria essa metodologia? Vocês podem avaliar as principais temáticas que são utilizadas pelos professores dentro da educação infantil, que realmente têm retornos positivos em relação ao rendimento do desenvolvimento das habilidades da criança, porque educação infantil é voltada para o desenvolvimento do senso cognitivo, sensorial, social, enfim, habilidades básicas que a criança tem a desenvolver ao longo do tempo. Em relação ao letramento e alfabetização nos anos iniciais, é um tema muito interessante para você que gosta de abordar aí, os métodos, os principais métodos e conteúdos utilizados para o desenvolvimento da criança, porque nos anos iniciais, o foco é ensinar a criança a ler e a escrever. Então, ali vai ser a junção de palavras, junção silábicas, né?
a leitura, onde vai utilizar muito a questão de leituras narrativas. O professor vai estar junto com a criança para que ela realmente se desempenhe e consiga desenvolver as atividades e gerar maiores rendimentos. Principalmente porque mesmo que se utilize a ludicidade, o lúdico, a brincadeira dentro dos anos iniciais, a criança estará saindo da educação infantil, né, considerada ali o campo da experiência, que não vai ter somente mediação, vai ter maior intervenção para que a criança realmente faça as atividades e esteja aprendendo, tem um nível ali de cobrança muito maior. Então, letramento e alfabetização é essencial. Você pode abordar as principais atividades que são desenvolvidas para a aprendizagem de leitura, também da escrita, que os professores podem utilizar. Podem falar sobre disciplinas específicas dentro do seu projeto, dentro da disciplina de história, para que a criança consiga, dentro de um conteúdo, né, que seja mais interessante para que ela consiga desenvolver as habilidades, dentro da língua portuguesa. Enfim, você vai citando as disciplinas e complementando com alguma atividade específica. Já em seguida temos aqui a ludicidade como ferramenta de ensino na educação infantil. Não sei se vocês repararam, mas a ludicidade, para mim, ela já está presente em todos. Então, assim, você vai citar ali aonde ela está presente. Na atividade que o professor aborda, de um desenho, de uma leitura, de uma brincadeira, de atividades coletivas, né? Aonde ela está presente e quais seriam as principais fontes do lúdico dentro da educação infantil. Para concluir aqui a linha da docência, lembrando que tem gestão, né, que seriam os temas abrangentes, seria o ensino da matemática nos anos iniciais. Essa temática é bastante relevante, já ao ponto de você entender qual seria a justificativa. Aí na justificativa você já colocaria a importância de apresentar a metodologia inicial para que a criança aprenda o processo de adição e subtração, com intuito de utilizar o método lúdico, para que a aprendizagem ocorra de forma mais flexível. Então, ali dentro da metodologia do projeto, você já pode inserir atividades como contagem, por exemplo, uma semana de atividade educacional na escola, e a criança vai começar, por exemplo, em atividade de dinâmica, coloque 10 bolinhas dentro do balde. Aí vai fazendo alguma atividade dessa forma, tá? Porque a metodologia é mais ou menos assim. Atividades impressas também, onde a criança tem que utilizar o raciocínio lógico, de unir a árvore com a maçã, o quantitativo de maçãs para colocar depois. Então vai citar atividades impressas, dinâmicas. São esse conjunto de atividades que você pode abordar dentro da matemática voltada para os anos iniciais, além do contexto da interdisciplinaridade, né? A utilização de outras disciplinas juntamente com a matemática para gerar rendimentos com a criança. Iniciando aqui com gestão, tem 3 temas bastante pertinentes aqui para vocês. E o primeiro, que eu colocaria ali acima de docência e de gestão, mas para mim, gente, ao meu ver, né, seria a importância da família na escola, sendo que tem 2 contextos. Se você olhar a família, a importância da família na escola no contexto pandemia, devido ao distanciamento social, é uma situação vivenciada por muitos. Por quê? É a necessidade de ter o contato instituição-família, instituição-escola, para que o processo de aprendizagem realmente ocorra. É a escola fazendo o seu papel, né, enviando as atividades didáticas, realizando o acompanhamento, realizando a avaliação dessas atividades, e os pais, né, os familiares responsáveis, realizando o incentivo ao aluno para que ele realmente faça acontecer, desenvolva as atividades. E a motivação principalmente, né, porque não é porque está em casa que a disciplina não deve ocorrer. Se o aluno olhar para o pai ou para a mãe e ver assim, falou, pode fazer aí, ele vê que não há tanta necessidade, então tem que existir a mesma disciplina que há na escola. Por isso que é necessário ter essa relação mais aproximada entre família e escola. Pode ser nesse contexto da pandemia ou pode não ser. Vocês podem ver no contexto normal, fora dessa situação que a gente vive hoje em dia, né? Que seria o quê? O acompanhamento, vendo pelo outro lado, o acompanhamento com mais, digamos assim, proximidade dos pais na escola, vendo como está o desenvolvimento das atividades do seu filho, cobrando a criança para que ela seja mais participativa, veja quais são os pontos negativos, sempre dando aquele incentivo, porque tudo é questão de motivação. Então, para mim, a importância da família na escola é um dos principais temas que poderiam ser abordados dentro desse projeto de ensino. A história da educação é uma visão assim que vocês podem ver desde o início da história da educação no Brasil, como era o processo, né? Nós sabemos que
inicialmente não tinha essa questão de divisão de turmas, a educação infantil inicialmente não existia, né? E aí você pode ver os principais métodos que foram utilizados para a educação, que foi métodos repetitivos, né? Os métodos de repetições de palavras, de frases, enfim, que não tiveram tanto rendimento, como era a divisão de faixa etária, essas coisas relacionadas a isso. E o último tema aqui para ser trabalhado, não menos importante, seria a educação inclusiva, que é um tema mais delicado, por isso que eu deixei mais para o final. Por quê? É um tema que você pode falar sobre a condição tanto da implementação dessas políticas públicas dentro da escola, quanto em relação à necessidade, né, o que venha a ser aí medidas para que isso realmente ocorra. Não basta uma instituição escolar falar, vai ter educação inclusiva nessa escola. É necessário ter implementações, investimento, capacitação, tanto dos professores quanto toda a equipe ali da comunidade pedagógica. Então, assim, tem que haver infraestrutura correta, deve haver capacitação continuada, deve haver ali medidas para que seja abraçado a causa da educação inclusiva. Principalmente o ensino dentro dos primeiros anos das crianças, né, nas escolas. Por quê? É um processo que ela vai começar a normalizar, gente, vai evitar muitos problemas que são abordados em outros projetos, como bullying na escola, como as barreiras voltadas à diversidade dentro do âmbito escolar, que seria ali as causas sociais, econômicas, étnicas, culturais, todo esse processo. Tá? A educação inclusiva ela está presente tanto na questão de educação especial quanto na questão de diversidade. Então, vocês podem abordar um dos dois nortes. Tá? É bastante interessante, vocês têm muito conteúdo para ser abordado dentro desse contexto. Tem como você aí especificar mais essa temática. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um pouco extenso. Vou tentar cortar o máximo que eu puder. Mas eu espero de coração ver vocês aqui no próximo vídeo, né? Eu vou estar postando os conteúdos de outros cursos também. Eu amo, gente. Eu amo falar sobre pedagogia. Esse curso é maravilhoso. Eu até falo, né, que se eu pudesse eu voltava aí e faria no lugar do meu curso, faria pedagogia, que eu sou apaixonada, mas tô fazendo a pós também em psicopedagogia e logo mais uma formação pedagógica na área de licenciatura e possivelmente em pedagogia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos, ok? Um beijão e fiquem todos com Deus.